Bom dia. O Parlamento aprovou esta quarta-feira a renovação do novo estado de emergência que irá vigorar até 30 de janeiro. Uma das medidas previstas para este novo período restritivo é o confinamento geral, que, segundo António Costa, poderá prolongar-se até meados de fevereiro. Comigo eu tenho o bastonário da Ordem dos Psicólogos, o Dr. Francisco Miranda Rodrigues, que irá avaliar os impactos que um segundo confinamento poderá ter na saúde mental dos portugueses e que medidas a curto, médio e longo prazo podem ser definidas para que os utentes mais vulneráveis tenham acesso aos serviços e às ferramentas necessárias para fazer frente a este novo confinamento. Bom dia, Dr. Francisco Miranda Rodrigues, obrigada pela presença aqui no Jornal Económico. É sabido que o primeiro confinamento levantou um véu sobre o agravamento de doenças mentais como a depressão e sintomas como a ansiedade e o stress. Numa entrevista que nos deu, referiu até que 40% da população poderia ser afetada por estes fatores, o que poderá resultar de um segundo confinamento. Bom, segundo os dados mais recentemente divulgados pelo estudo do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, acabou por se constatar que, de facto, tivemos um impacto e temos um impacto até agora muito elevado para a saúde mental dos portugueses, de tudo aquilo que tem sido a pandemia no seu conjunto. E, portanto, tudo nos leva a crer que o prolongamento desta situação e, particularmente, um novo confinamento, se no passado já levou a impactos como aqueles que já foram referidos, agora não se perspectiva nada de muito melhor. Porquê? Porque embora exista já um conhecimento prévio sobre que desafio é este, assim, já antecipamos um pouco o que é que vamos ter que fazer, portanto, há algumas coisas que para nós já não são incertezas, isso é verdade, e portanto para algumas pessoas que já consigam olhar para aquilo que é o futuro próximo, como não sendo só incerteza, mas sim já antecipando várias das coisas que vão ter que fazer e, portanto, conseguindo perceber e tendo uma certa sensação de controlo sobre o que vão fazer dentro destas limitações que o confinamento geral nos traz, e ainda mais com um aspecto que não deixa de ser um aspecto positivo comparativamente com o que aconteceu o ano passado, que é este confinamento não é exatamente igual. Logo para começar, como exemplo, as escolas que se mantêm abertas e, portanto, há aqui alguns fatores que foram fatores que para muitas famílias foram de stress também, por causa da conjugação entre teletrabalho mais ensino à distância, enfim, famílias todas juntas, quando já há muito tempo que não tinham essa experiência, isso também não é exatamente igual agora. E, portanto, isto são fatores que até podem contribuir positivamente para que aquelas pessoas que tenham conseguido manter-se ou que já tenham, entretanto, desenvolvido estratégias e competências para lidar com a situação desta forma, possam olhar para este momento com muito mais facilidade do que aquilo que aconteceu há quase um ano esta parte. O problema está naquelas pessoas que, entretanto, ou agravaram vulnerabilidades já pré-existentes à pandemia, ou desenvolveram vulnerabilidades durante a pandemia, seja em consequência direta ou indireta da mesma, seja por outras razões. E nas consequências diretas ou indiretas da mesma, temos muitas situações que podem ter agravado o estado geral de saúde mental dos portugueses, dos portugueses e não só, mas dos portugueses em particular, que é o que estamos a falar agora.
Se olharmos para o acumulado de pessoas que passaram por situação de doença, que tiveram dificuldades de acompanhamento às situações de doença física ou outras que tenham sentido durante este tempo. Se perderam, por exemplo, o emprego ou tiveram reduções do rendimento e, portanto, agravamento da sua situação financeira. Se tiveram perdas e lutos para fazer relativamente a pessoas próximas, sejam familiares ou amigos. Depois temos ainda o grupo de profissionais de saúde em grande esforço desde há muito tempo para lidar com este desafio. Estas pessoas provavelmente são hoje cada vez mais e mais vulneráveis. E, portanto, para estas, ao contrário do que eu referi para as outras há pouco, para estas, a situação agora é potencialmente causadora de mais problemas de ordem psicológica, e para estes temos que lhes dar bastante mais atenção. Portanto, este agravamento que tem que ver com o prolongamento temporal e com mais situações sociais causadas, por exemplo, reforço, por situações de desemprego ou redução de vencimento e, portanto, por mais problemas financeiros, exemplificam, por um lado, aquilo que podem ser causas de maior vulnerabilidade, porque sabemos a ligação entre uma situação e outra, ou seja, entre situações de desemprego, por exemplo, e problemas psicológicos, ou a condição financeira e social e problemas psicológicos. Esta relação existe, e há um círculo vicioso relativamente a estas situações. Logo, aquilo que se assiste no país em termos de condição socioeconómica das pessoas fruto desta pandemia, certamente estará a aumentar o número de pessoas com maior vulnerabilidade e, portanto, os impactos psicológicos para esta fatia da população que vai se alargando será cada vez maior, pelo menos isso é expectável que possa acontecer. Pronto, há o outro lado que eu referi, que é mais positivo, que haverá certamente pessoas que foram capazes de desenvolver agora outras competências e, portanto, tornaram-se mais resilientes para lidar com esta situação. Mas receamos que, ainda assim, sejam muitos mais aqueles que, fruto deste conjugar de condições, e particularmente agora em que se estão a agravar as situações de número de mortes, número de internamentos, e, portanto, o número de famílias que são afetadas direta e indiretamente por esta situação e que depois sofrem dos impactos psicológicos que decorrem destas situações, do stress e da ansiedade que tudo isto provoca só por si, não pode deixar de impactar depois nos indicadores de saúde mental dos portugueses. Portanto, é isto em termos de quadro. E quanto às soluções, está o Serviço Nacional de Saúde preparado para prestar estes serviços ou as ferramentas necessárias para estes utentes mais vulneráveis? O Serviço Nacional de Saúde está hoje mais preparado do que o que estava quando a pandemia começou a desenvolver-se em Portugal em março de 2020. Está mais preparado porque existiram respostas que foram ativadas e algumas que foram construídas. E não só o Serviço Nacional de Saúde, também ao nível das escolas, por exemplo, é algo que tenho que destacar, porque é uma resposta muito importante para fazer face àquilo que estamos a passar, e eu vou passar a explicar. Por um lado, ao nível do Serviço Nacional de Saúde, foi criado o Serviço de Aconselhamento Psicológico da linha SNS 24, e que tem vindo a crescer na resposta que tem dado aos portugueses. É certo que isso tem limitações, não é para tudo, são intervenções muito breves,
precisam depois de outro tipo de acompanhamentos, muitas das pessoas que ligam para esta linha, mas é uma resposta que não existia e que passou a existir. Depois, ao nível das escolas, ao mantermos as escolas abertas e ao mesmo tempo, ao ter sido feito um esforço de contratação, um esforço muito grande, aliás, de contratação de psicólogos e psicólogas para as escolas portuguesas durante o ano 2020, que vinha já, veio em sequência a um reforço que já vinha acontecendo nos anos anteriores, isso leva a que nós possamos ter hoje, ao nível das escolas, um suporte que não é de desprezar relativamente nomeadamente às atividades preventivas de saúde mental para as populações que estão, no fundo, mais abrangidas ou que estão mais, que são as populações que, que estão inseridas dentro da comunidade educativa e que são mais alvo das intervenções dos psicólogos que trabalham nos agrupamentos escolares. Ora, claro que o problema que subsiste é que, mesmo com tudo isto, que são os aspectos positivos de resposta que hoje já conseguimos dar, para além também de hoje em dia já haver uma organização e uma prontidão diferente das respostas que os psicólogos podem dar e os próprios serviços de psiquiatria e saúde mental também nas situações mais graves, neste momento, porque tiveram tempo de se preparar, entretanto, ao longo deste tempo, para darem determinadas respostas. A verdade é que era insuficiente antes de começar a pandemia e continua a ser insuficiente porque os reforços foram muitíssimo poucos. A capacidade de serviço de apoio psicológico prestado ao nível dos centros de saúde. Aí continuamos a ter muitos problemas. O reforço temporário que existiu em alguns sítios foi um reforço, repito, temporário e ainda por cima num número muito, muito reduzido, segundo os dados que temos, e, portanto, é aí talvez que se mantenha um calcanhar de Aquiles bastante grande para o apoio que é necessário dar, porque aquelas pessoas que ligam para a linha e que precisariam de ter um acompanhamento continuado e de mais algumas sessões de apoio para melhor lidarem com a situação que estão a viver, não têm aí essa resposta. E, portanto, esse é um problema que não tem propriamente uma alternativa. Ou seja, para essas pessoas que não tenham recursos financeiros, e isso é a maior parte da população, que não tenham recursos financeiros para poder ir ao privado e ter esse apoio no privado, onde tem existido um crescimento muito acentuado de procura dos serviços de psicólogos, para essas pessoas não está a haver uma cobertura devida. E essas pessoas, exatamente por estas características socioeconómicas, também serão pessoas à partida onde poderemos encontrar maior risco e maior vulnerabilidade. E, portanto, esse é neste momento o grande calcanhar daqueles. E mesmo se avançarmos um pouco em termos de condições socioeconómicas na pirâmide e formos para aquelas pessoas que têm seguros de saúde, continuamos a ter um problema, porque a maioria dos seguros de saúde continuam a ter uma oferta, uma má oferta, vamos dizer assim, em termos de cobertura de serviços prestados por psicólogos. As consultas de psicologia ainda estão, na maior parte dos casos, distantes, ainda estão em pacotes que são muito caros, ou ainda são de número muito reduzido em termos de sessões que estão sob cobertura destes seguros. Houve algumas melhorias, alguns dos seguros de saúde deram algumas respostas agora para os tempos de pandemia, nomeadamente com consultas à distância que incluíram a psicologia, mas ainda está muito por fazer também aí. E também ao nível da ADSE, para os funcionários públicos,
continua por resolver um problema já identificado há muito tempo e que tem que ver com alguns obstáculos ao acesso às consultas de psicologia, comparticipadas para a ADSE e que são coisas enfim, que hoje em dia não têm qualquer cabimento, como, por exemplo, a necessidade de uma prescrição médica para poder-se ter acesso a uma consulta com um psicólogo com a participação da ADSE, por exemplo. E isso é uma coisa que também urge ser muito, muito, muito rapidamente resolvida para melhorar os níveis de acesso. Portanto, o que há que fazer é prioritariamente e de uma vez por todas colocar mais profissionais de saúde, mais psicólogos nos centros de saúde a poderem dar apoio à população que não tem outra forma de ter o apoio psicológico que necessita. Continua a ser, infelizmente, o calcanhar daqueles e uma questão prioritária. Outras que já referi, felizmente, já são hoje respostas que já podemos contar. Portanto, há alguma melhoria daquilo que o país hoje tem de capacidade para responder a esta situação, mas face ao agravamento, julgo que todos sabemos que continua a ser insuficiente. Podia ainda acrescentar uma outra coisa, que tem que ver com... Muito rapidamente. Sim, que é a resposta que as empresas também começam a dar. As empresas têm começado a criar elas próprias respostas para os seus funcionários, não só a este nível, ou seja, de às vezes terem ofertas de consultas de psicologia, portanto, ao nível da atividade clínica dos psicólogos, mas também já começa a haver a contratação de serviços prestados por psicólogos, e isso está a crescer consideravelmente, de modo a preparar as próprias empresas para conseguirem responder a necessidades que antes também já existiam, de bem-estar dos próprios trabalhadores, mas que não eram tão valorizadas como hoje em dia a pandemia acabou por se calhar tornar mais visível como sendo imperativo a cautelar. E, portanto, essas atividades que às vezes têm que ver até mais com preparação das lideranças, reorganização das empresas do ponto de vista das suas dinâmicas culturais, inclusivamente, são aspectos que os psicólogos trabalham e que acrescentam valor e que as empresas também estão a começar a cada vez mais contratar para poderem, não é simplesmente serem mais competitivas, é para poderem sobreviver. E, portanto, esse é um sinal, por um lado, positivo, mas, por outro lado, é algo que ainda é preciso que o tecido empresarial consiga valorizar mais, olhe mais para isso como uma prioridade, porque não se trata de um custo, trata-se de um investimento que permite ajudar na sobrevivência das mesmas empresas neste momento de necessária adaptação rápida a tanta incerteza e volatilidade com que estamos a viver. Muito obrigada, Dr. Francisco Miranda Rodrigues, por esta análise, e obrigada aos telespectadores.